Olá, seja bem-vindo novamente ao canal Tendência e Visão, mais uma escola bíblica dominical que aqui estou para compartilhar com vocês e com certeza você será abençoado, pois é um assunto teológico, onde será muito importante para o seu alívio espiritual, tá? Nós estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2020, com o tema da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, os princípios divinos em tempos de crise. O subtema traz como aí um assunto a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Isso mesmo, tá? Aqui é seu irmão em Cristo, evangelista Sebastião Assis, professor, pois eu tenho o prazer assim de compartilhar com você mais um trimestre, é o terceiro trimestre de 2020. E nesse terceiro trimestre nós estamos aí com 13 lições para aprendermos a palavra do Senhor, para, na verdade, crescermos espiritualmente. A segunda lição, que nesse domingo estaremos ministrando com nossos alunos, compartilhando com os nossos alunos, é o tema despertamento espiritual, um milagre. De fato, isso é um milagre que está ocorrendo e que ocorre na vida da igreja do Senhor. O texto áureo diz assim: e isto digo, conhecendo o tempo que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, versículo 11. A verdade prática diz assim: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Não temos dúvida quanto a isso. Só ocorre algo sobrenatural nas nossas vidas quando nós nos posicionamos e estamos de fato na presença do Senhor, fazendo a vontade de Deus, sendo submisso à sua palavra, sendo submisso aos seus mandamentos, tá? A leitura bíblica em classe está em Esdras capítulo 1, versículo 1 ao 7, e Neemias capítulo 1, versículo 1 ao 3. Essa é a leitura bíblica em classe. Você que é professor, compartilhe isso com seus alunos, incentive a leitura da palavra de Deus, estude junto com os seus alunos, com a sua classe, e na verdade você irá com certeza ser bem-aventurado, abençoado pelo Senhor. São 3 tópicos da nossa lição. O primeiro tópico diz assim: o que é o avivamento? Nós vamos falar isso, ou o despertamento espiritual. Nós iremos falar o que é avivamento, o que é despertamento. Então tem uma diferença aí de uma coisa para outra, tá? O segundo tópico fala sobre o avivamento na história de Israel. O terceiro tópico, o avivamento no término do cativeiro da Babilônia. Nós já até falamos isso lá atrás na primeira lição, o que aconteceu, o avivamento que ocorreu lá na Babilônia com a oração de Daniel. Isso mesmo, tá? A introdução da nossa revista diz assim: nós iremos estudar sobre avivamento espiritual, também iremos experimentado por Israel desde o término do cativeiro até o governo de Neemias. Nós vamos estudar também a respeito do que é avivamento espiritual. Enfim, avivamento espiritual é um milagre. Isso mesmo, você tem que já ter isso em mente. O avivamento espiritual é só mediante um milagre. Milagre que não se explica, coisa sobrenatural não se explica. E é por isso que nós precisamos muito disso aí, tá? Aqui é um decreto de Ciro, nós já iremos compartilhar isso, comentar sobre isso. O decreto de Ciro já estava lavrado. Os judeus poderiam voltar à sua terra, reerguer os muros de Jerusalém e reconstruir o santo templo. Olha só, o rei Ciro, sendo tocado por Deus, tocado pelo Espírito Santo, ele publicou um decreto e, na verdade, notificou em todo o seu reinado sobre essa liberdade que os judeus tinham de voltar. O tempo cativeiro já tinha chegado e agora os judeus poderiam ir para a sua terra, voltarem para Jerusalém e construírem, reconstruir o templo, o muro, enfim. Tinha essa liberdade, mas o que acontece? Acomodados, na verdade o ser humano é muito disso. Quando ele entra na zona de conforto,
na verdade ele não quer saber mais de nada. E foi justamente isso que aconteceu com os judeus lá na Babilônia. Os judeus na Babilônia, eles já tinham ali uma vida há anos, já tinham se reestruturados, já tinham criado família, e agora praticamente eles estavam na zona de conforto. Isso uma tarefa parecia bastante difícil aqui. Agora a maioria dos judeus estava acomodado à vida na Babilônia e não estava mais dispostos a voltarem à terra de Israel para executar o plano de reconstrução. Ora só, é como, por exemplo, a pessoa entra numa zona de conforto, ela não quer sair. Os judeus já tinham entrado nessa zona de conforto e não queriam sair mais de lá, tá? E o que acontece é como, por exemplo, um pássaro dentro de uma gaiola. Ele tem todos os dias ali alimentação, tem água que o seu dono coloca e assim por diante. Então o que acontece? Se você pega esse pássaro e soltar ele não vai voar. Ele pode voar e ir até ali perto e voltar de novo para a gaiola, porque eles estão acostumados com aquilo ali, ele está acostumado com aquilo ali. O pássaro não quer mais ir embora. Assim também ocorreu com os judeus. Os judeus já estavam acomodados ali na Babilônia e eles, por mais que estavam debaixo de um jugo, debaixo de uma escravidão, debaixo de uma ordem, eles não queriam mais voltar. E o que acontece? Aí é quando, na verdade, o Espírito Santo levanta homens, necessário ao desempenho de semelhante tarefa. Deus levanta sempre pessoa, porque a igreja, quando ela chegar num estágio de acomodação, de zona de conforto, que não está tendo mais crescimento, não está tendo mais avivamento, isso é um grande perigo. Mas Deus sempre levanta pessoas e que, na verdade, que se coloque à frente e aí chegue novamente a um mover do Espírito Santo acontecer no meio da igreja. Foi exatamente isso que aconteceu. O Senhor Deus suscitou homens que não se prendiam às coisas efêmeras desta vida e cuja visão estava na redenção da linhagem de Israel. Justamente isso, porque muitos dos judeus eles já tinham se apegado a coisas ali, tinham casado, tido filhos, tinham se apegado a muitas coisas materiais ali, efêmeras em Babilônia. E agora era muito difícil de acontecer naturalmente eles irem para Jerusalém, a não ser o mover do Espírito de Deus mesmo, o mover do Espírito Santo mesmo. É de um despertamento semelhante que tanto precisamos nesses tempos difíceis. Pessoas que se coloquem na brecha e, na verdade, não se acomodem, não entrem na zona de conforto, não aceitem, essas coisas efêmeras da vida e não se aprenda a elas, não se apegue a elas. Isso que aconteceu lá. Então Deus levantou pessoas e aí nós vamos ver daqui para frente, tá? O ponto central aqui da nossa lição é justamente isso: a submissão à vontade de Deus gera o despertamento espiritual. Isso é o ponto central da nossa lição, tá? O que é avivamento ou despertamento espiritual? Avivamento é o ato de tornar-se mais vivo, reanimar ou reanimar-se. Despertar ou despertamento é tornar-se mais forte, mais intenso, aumentar, intensificar-se, tornar-se mais nítido e destacar-se, tornar-se mais ativo. Então tem essas essências aí no avivamento e no despertamento, tem essas vertentes aí, tá? Uma coisa intrinsecamente entrando na outra. Então o avivamento espiritual, na verdade, antes de tudo, um amor à palavra de Deus. E as almas perdidas são despertadas pelo desejo de agradar a Deus fazendo a sua obra. Então o avivamento tem justamente esse objetivo, de trazer as pessoas perdidas, as almas perdidas para o Senhor Jesus. O início de um avivamento, o início de todo grande avivamento é com a descoberta da palavra de Deus. Não tem outra questão. Falamos disso na aula anterior. É só através da palavra do Senhor que o avivamento chega. É a partir do amor, a palavra de Deus, que nasce o desejo de orar, jejuar, adorar e louvar e evangelizar também. Então, com esse avivamento, o que acontece?
vai acontecer tudo isso aí: oração, jejum, adoração, louvor, evangelização. A igreja é mobilizada, o povo de Deus é mobilizado. Então o avivamento começa a partir do ensino e da descoberta da palavra de Deus. Então, quando não se consegue manter um avivamento, é prejuízo gigante, prejuízo quando não se consegue avivamento. O que acontece? O prejuízo de almas entrega o mundanismo, o mundanismo se alastra como chamas de um grande incêndio, um grande avivamento. Os líderes, tanto político como religioso, olha só o que acontece: se assentam para ouvir a instrução de mestre e se sujeitam à palavra de Deus. Então, quando há um avivamento, pessoas de grandes relevância política, de grande relevância no mundo social e assim por diante, eles param, eles ouvem a palavra de Deus. Então, quando não há avivamento, é uma terra seca, conforme essa imagem aí. Mas nessa terra seca sempre vai ter alguém que vai florescer, que vai se erguer, Deus vai levantar e muitas coisas vai acontecer. Então, é por isso que uma revolução espiritual é de suma importância. Foi justamente isso que aconteceu. Era necessário uma revolução espiritual para despertar o povo para o arrependimento. E quem sabe usufruírem da misericórdia, benevolência e renovação do Senhor. Olha só, e o que diz aqui um pensador chinês? Olha só, ele diz o seguinte: meu apelo por uma revolução espiritual não é um apelo por uma revolução religiosa. Dalai Lama. Então ele teve essa visão e faz sentido, porque nós temos que apelar por uma revolução espiritual para que aconteça como aconteceu lá na Babilônia, tá? Porque não é um apelo por uma revolução religiosa. Religiosidade, nós estamos cheios de pessoas religiosas sem sair do lugar. Vai à igreja e volta para casa, vai à igreja, volta para casa. Isso são religiosidade. Crescimento zero, não tem crescimento. Então, mas uma revolução espiritual, quando acontece, na verdade, traz crescimento, traz prosperidade, traz bênção para a igreja. Então, medite nos Salmos, por exemplo, 80, no verso 18 e 19, depois no 85, no verso 4 ao 7, no Salmo 138, depois do 7 e 8, e vamos responder essas perguntas. Você responde essas perguntas, porque o salmista, ele pedia para Deus o quê? Restaura-me, Senhor, a minha vida, restaura o meu coração, restaura ao meu povo e assim por diante. O que significa avivamento nesses textos? Qual a bênção do avivamento descrita em Oséias 6, capítulo 6, verso 3 e capítulo 14, verso 7? Como você acha que a sua igreja pode, você que é um líder, pastor, pode vivenciar um avivamento? Como é que você acha que vai acontecer? Qual seria o efeito de um avivamento em sua comunidade? Então medite nesses versículos e capítulos aí da Bíblia Sagrada, dos Salmos, e você vai ver o que na verdade tu pode mudar na tua vida, tá? Agora vamos aqui um resumo geral do avivamento. Olha só, um avivamento tem como efeito fazer com que haja mais ação na obra do Senhor, que haja um movimento, e é por isso que o avivamento é, antes de mais nada, um movimento do Espírito Santo. Então o avivamento, ele tem esse efeito, ele tem essa característica de fazer com que aconteça ações na obra do Senhor, ações na obra de Deus, pessoas se mobilizando, fazendo obra social, fazendo obra evangelística, fazendo obra de aconselhamento, enfim, acontece um movimento dessa natureza. O Espírito Santo move os corações mesmo. O avivamento na história de Israel, na verdade, é uma profecia sobre esse avivamento. Um dos pontos essenciais do pentecostalismo, na verdade, o que acontece é a crença de que o avivamento da igreja é contínuo, não pode parar. Aconteceu naquela época, não só foi naquela época, tem que ter continuidade. Ou seja, que Deus não
cessa de intervir no meio do seu povo para impedir que a vida espiritual deixe de ser abundante. Quando você entra naquela questão, para mim está tudo bem, a minha vida está ótima, eu estou assistindo os cultos, por exemplo, agora online, agora eu ligo a televisão, eu ligo o notebook, eu ligo o celular, leio a palavra de Deus. Dessa forma, você não pode deixar com que isso vire uma rotina na sua vida e se acomode. O avivamento ele tem que ter uma chama acesa no seu coração e uma continuidade. O efeito do avivamento espiritual na Bíblia foram registrados avivamentos que um grande número de pessoas voltou-se para Deus e desistiu do seu modo pecaminoso de viver. Então o avivamento ele tem esse efeito, né? As pessoas se arrependem, as pessoas se convertem, as pessoas vêm para os pés do Senhor, tá? Então, liderando um avivamento. O avivamento começa em mim, Isaías 59, verso 1 e 2, ou seja, quando eu deixo o pecado, quando eu deixo a verdade, as coisas que ferem a santidade do Senhor, o avivamento começa dentro do meu coração, através de uma chama. Os avivamentos foram liderados por alguém que reconheceu a crise espiritual, e nós estamos vivendo uma crise espiritual no momento. A nação vive uma crise espiritual no momento. E aí, essa nação superou o medo e tornou a vontade de Deus conhecida às pessoas. Quando nós superamos o medo, quando nós deixamos o medo de lado, de que está acontecendo as coisas, que vai acontecer mais e mais, na verdade o avivamento chega, o avivamento vem. Então veja aqui os principais avivamentos da história de Israel, liderado por esses homens. Por exemplo, aqui Moisés, quando na verdade ele liderou o povo de Deus, todos ali aceitaram a lei de Deus e construíram o tabernáculo. Leia Êxodo capítulo 32, verso 33. Josué também, com essa mesma vontade de ver a operação de Deus, no verso 24, capítulo 24 de Josué, ele fala o seguinte: olha, se vocês quiserem adorar a Deus os deuses estranhos, podem adorarem, mas eu e minha casa nós vamos servir a Deus. E aí deitaram fora os deuses estranhos, inclinaram o seu coração para o Senhor, e aí todos estavam ali num só espírito, Deus trabalhando sobre essa nação, né? Samuel também no capítulo 1 Samuel capítulo 7, verso 2 a 13, nós vemos que ali, o que acontece? Deus prometeu colocar aí um primeiro lugar, na verdade, em sua vida, e destruir os ídolos. Eles prometeram colocar Deus em primeiro lugar e aí destruir todas a idolatria, todos os ídolos ali, e ali ocorreu também um avivamento. Davi, no capítulo 6 de 2 Samuel, nós vemos que quando levaram a Arca da Aliança para Jerusalém, louvaram a Deus com cânticos e instrumentos musicais, coisa linda. Então avivamento, esses homens lideraram um avivamento no meio do povo, no meio da nação, e foi impactante, e aí que ficou na história e para ensino profundos nos dias atuais nas nossas vidas. Deus renova suas promessas de bênção. Na história de Israel, Deus levantou homens para que houvesse um despertamento espiritual, para que o povo voltasse a ter vida espiritual e vida espiritual abundante. Não é uma vida medíocre, não é uma vida mesquinha, uma vida de comodidade, de forma alguma, uma vida abundante, espiritualidade abundante, né? Isso que Deus quer nas nossas vidas. Já dizia aí esse grande teólogo, um dos maiores teólogos da história, ele afirmava dizendo assim, John Stott, ele disse que um avivamento é uma visitação inteiramente sobrenatural do Espírito soberano de Deus, pela qual uma comunidade inteira toma consciência de sua santa presença e é surpreendida por ela. Olha só, ele já falava isso, né? Esse é um exemplo de vida a qual ele deixou aí nesse tema, né? Antes que possamos começar a ver a cruz como algo feito para nós, temos que vê-la como algo feito para nós. Isso mesmo, isso é uma mensagem dele, um tema dele, leia aí, você vai entender. Esse outro teólogo também, Charles Finney, ele já falava também sobre avivamento. O pregador teólogo, ele disse o seguinte, que no segundo avivamento nos Estados Unidos da América, ele disse assim,
é que o avivamento é a renovação do primeiro amor dos cristãos, tá? Que resulta em despertamento, conversão de pecadores a Deus. Então, é no mesmo sentido que John Stott falou, aqui Charles Finney também disse, nós temos que voltar ao primeiro amor, as pessoas vão se convertendo, vão se voltando ao primeiro amor, isso é muito interessante, tá? A reconstrução de Jerusalém, o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias, olha só, uma reflexão claramente atual aqui. Perceba, tá? A ordem dada por Ciro é mais um fato inusitado. A ordem era reedificar o templo, mas os judeus não eram obrigados a retornar. Ou seja, quem quisesse fazê-lo, que o fizesse. Temos aqui uma demonstração clarividente que o Senhor respeita o livre-arbítrio humano e que não obriga pessoa alguma a servir-lhe, tá? Isso mesmo, ou seja, você tem toda a liberdade de servir o Senhor ou não. Ou você serve a Deus ou o mundo, ou você serve o mundo ou a Deus. Então não pode servir os dois senhores. Então Deus te dá essa liberdade, justamente isso. Ciro disse, olha, vocês têm a liberdade, agora fica ao critério de vocês. Então isso é muito interessante, tá? E Deus não obriga ninguém, meus irmãos. Deus não quer que as pessoas façam as coisas forçadas de forma alguma. Ele quer que, na verdade, nós fazemos as coisas tudo com amor, com dedicação e compungida pelo Espírito Santo. Então avivamento é isso, tá? É algo voluntário que parte do nosso coração. A conclusão aqui da nossa revista diz o seguinte, ó, no avivamento, o que se tem é a tomada da consciência da presença de Deus. Olha que coisa linda, né? Observe-se que Deus sempre está presente, e não apenas por causa da sua onipresença, mas em razão de seus compromissos com o seu povo, seja Israel, seja a igreja. Coisa linda e maravilhosa. Então, avivamento é isso, é uma tomada de consciência, que todos nós, professores, alunos, líderes, pastores, tomem essa consciência, né, da presença de Deus, que nós possamos voltar ao primeiro amor e pedir para Deus um grande avivamento no meio da igreja. Então, finalizamos aqui mais uma aula, né, com esse tema muito relevante e atual, despertamento espiritual, um milagre, isso mesmo. Até a próxima lição. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Ainda me faz sonhar. A cruz ainda me faz sonhar. Cristo reviveu antes de subir. Prometeu